Estamos juntos, que bom que estamos com a capacidade de adorar o nosso Deus com as nossas vozes, com o ar dos nossos pulmões, com os instrumentos, com a vida. Que bom. Para você que chegou depois, uma boa noite. Você não estava no início quando eu cumprimentei a igreja. Que a paz de Jesus seja sobre a sua vida, que ela invada o teu coração e a tua mente de forma muito poderosa. Ah, que coisa boa louvar o nome do nosso Deus. Que coisa boa. Que bom que já estamos juntos aqui. Queria passar um momento da palavra, da meditação na palavra, te convidando a abrir a tua Bíblia. Na verdade, acompanhar aqui comigo. Primeiro verso da carta aos Hebreus, no capítulo 11. Texto conhecido, sobre o qual eu gostaria de meditar de uma maneira muito devocional, de uma maneira muito simples com você essa noite. Você não vai sair? Resolveu ficar? Ah, que bom. Eu ia falar que Ana ia fazer um barulhão, que a nossa porta aqui do escritório faz um barulho, mas ela vai ficar aqui, que bom. Diz assim o texto bíblico da carta aos Hebreus, no capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Enquanto eu leio, eu vou ler mais uma vez. Deixe o Espírito falar ao teu coração, aplicar de uma forma poderosa a tua realidade hoje, aquilo que você está vivendo agora, aquilo que você traz no coração para esse momento de serviço, de culto ao nosso Deus. Deixe o Espírito banhar a tua realidade com essa frase, com essa expressão poderosa que acompanha a história da igreja durante tantos anos, que o Espírito inspirou e agora ilumina aplicando a tua vida e a minha vida, dizendo: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Aleluia, aleluia. Como eu e você temos nos aproximado da mensagem de Jesus, como nós temos nos apropriado dessa mensagem, como nós temos experimentado e vivido essa mensagem no nosso dia a dia. Essa pergunta tem estado na minha mente e em minhas meditações por algum tempo. Quando leio um texto bíblico, quando ouço um testemunho, quando leio uma história de algum irmão, irmã na fé do passado da igreja, essa pergunta invade o meu coração: como eu tenho me apropriado dessa mensagem? Tentando ser um pouco mais claro com você. Dado que nós somos seres humanos vivendo em uma época onde a humanidade conseguiu realizar feitos impressionantes, como nós, em 2022, pensamos e vivemos a mensagem do Evangelho de Jesus, geração que nós somos, geração que mais viu o efeito da capacidade humana de criar. Aquilo que para algumas gerações do nosso passado, talvez 2, 3 gerações para trás de nós, coisas que eram ficção científica, para nós hoje são realidade. Algo que a gente vive de uma forma muito plena. Estava conversando com a Ana esses dias, me lembrei agora, o meu avô materno, ele não andava de escada rolante no shopping center ou em qualquer loja ou em qualquer, dos nossos pequenos shoppings, quando ele andou entre nós. Ele não andava na escada rolante porque ele não conseguia acreditar que aquele negócio funcionava, tinha medo daquilo. Não vai demorar muito, e não vai mesmo, nós vamos ver a realidade dos veículos voadores. E aí eu não falo de avião, não, eu estou falando de veículos que nós vamos poder nos deslocar de um lado para o outro na cidade, não de helicóptero, nada disso, algo mais fácil de ser usado. Isso já está sendo desenvolvido, já tem coisas sendo testadas. Então, como essa geração que nós somos, uma geração que faz, que cria grandes coisas, eu e você estamos agora aqui juntos no mesmo tempo, utilizando de muita tecnologia, coisas que a gente nem imagina. Como nossa geração, que aprendeu a controlar e usar elementos químicos, físicos, de maneira tão impressionante, como essa geração experimenta fé cristã, que no final das contas é aquilo que nós lemos no texto de Hebreus, é fé.
É certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Como vivemos essa fé? Será que nós experimentamos realmente essa fé? Hoje, então, minha mensagem não será longa. Ela é mais um pensar junto com você sobre essa pergunta. E também pensar junto com essa pergunta sobre mais um texto que registra agora uma fala do próprio Jesus aqui em Mateus capítulo 7, a partir do verso 7. Olha que texto, meu irmão, minha irmã. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se um filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Eu quero então meditar de uma forma muito devocional sobre esses dois trechos da Escritura. E enquanto eu penso e medito nesses versos, vai ficando clara, pelo menos para mim, a minha dificuldade de viver essa realidade. Não sei para você, mas quando eu me aproximo desse texto, quando eu faço a pergunta de como eu experimento essa realidade, fica claro a minha dificuldade de enfrentar isso, de viver isso, fica claro. Eu imagino que muito dessa dificuldade seja uma dificuldade pessoal, algo de minha formação, das minhas lutas até aqui, algo que foi construído aos poucos, mas que no final é meu. Não algo coletivo, não algo de todos, mas meu, da minha formação. Eu tomo esse cuidado quando eu afirmo isso, mas quando eu olho ao redor, quando eu leio os fatos que vão acontecendo, quando eu converso com as pessoas, me parece que isso é algo que nós compartilhamos. Como somos uma geração próxima, culturalmente falando, todos nós, mesmo os mais idosos e os mais novos, todos nós tivemos de alguma forma as mesmas vozes nos formando. O mesmo pensamento esteve presente na formação da nossa mente, na maioria de nós. Os mesmos pressupostos, a mesma filosofia, e alguns vão dar a esse pensamento dominante o nome de pós-modernismo. Adriano, na semana passada, falou sobre isso, sobre como a igreja vai viver no tempo pós-moderno que é o nosso. E ainda que tenhamos que reconhecer que muita nossa dificuldade de viver a fé vem dessa formação, é algo que provavelmente está muito mais acentuada na nossa geração, que é uma geração que constrói, a gente olhando na história da igreja, percebe que essa dificuldade ela extrapola a nossa geração, extrapola a nossa cultura, e é um pensamento que vem com o ser humano, que faz parte da história do ser humano. Se não, vejamos esse texto de Lucas, capítulo 17, palavras de Jesus e a resposta daqueles que estavam ao seu redor, a partir do verso 3, Lucas 17, verso 3. Diz assim o texto bíblico: tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes vier para lhe dizer estou arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumente-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a essa moreira: arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Então, apesar de reconhecer que muito disso que nós somos faz parte da nossa geração, capaz de grandes coisas, que foi aos poucos se afastando do Senhor e foi se colocando no lugar dele com capacidade de criar grandes coisas, e a gente percebe que isso é algo de todas as gerações. A nossa fé é frágil. A minha fé é frágil, a tua fé é frágil. Não somente a da nossa geração, mas a fé da humanidade é frágil. Nós queremos ver para crer e não queremos crer para ver. Para nós é muito mais fácil tocar porque estamos vendo e percebendo algo que os sentidos, que são a janela da nossa mente, da nossa vida para a realidade, os sentidos são isso, as nossas janelas para a realidade, e nós então precisamos que de alguma forma o sentido esteja envolvido
preferimos ver para crer do que crer para ver. É como se em cada um de nós estivesse registrada a memória de que nós nos afastamos do Criador e que assim passamos a viver uma vida em que cada um de nós vive a realidade do cada um por si. Parece que é uma memória desses acontecimentos registrados na Bíblia. Parece que vem no nosso DNA um registro disso, de olha, agora é cada um por si. Não estamos mais no Jardim do Éden, não estamos mais na presença do Criador e agora nós precisamos nos virar o trabalho, a cultura da terra, a cultura, a geração de tudo que nós criamos. Não há quem seja por nós, pensamos, porque nós nos afastamos daquele que era por nós o tempo todo. Então, essa memória nos faz individualistas e egoístas. Passamos a temer a noite. Então procuramos mecanismos nossos, próprios, no nosso controle para nos proteger. Seja uma arma, seja um muro, um castelo, um exército, coisas que nós podemos construir ou criar, coisas que podemos tocar e ver, coisas que estão no nosso controle, não no controle dos outros. Quanto mais um homem ou uma mulher consegue esse controle, mais poder passa a ter, e nós buscamos isso no nosso dia a dia. Não depender de ninguém e criar os nossos próprios mecanismos de paz, de defesa e de sentido. Jesus vem então e nos diz, é graça. É imerecido. Você não fez nada por ela, não poderia, não tinha capacidade para tal, por isso ela é te dada de graça. Você não constrói, você não cria, você não projeta, é dado. E essa realidade é mais fácil de ler do que viver. Porque eu e você queremos controlar, queremos o poder de nos defender, queremos o poder de nos curar, não queremos depender de ninguém para isso, queremos ter uma dor e ir na farmácia comprar o remédio, queremos ter uma situação de saúde e ir no médico para que ele resolva, que seja com uma cirurgia, que seja com um tratamento. Nós queremos ter o controle e aí se coloca a dificuldade para viver a fé. Porque a fé foge ao nosso controle, ela não depende de nós. Não depende da nossa capacidade, do nosso desempenho. É fé. É esperar pelo que não temos controle, pelo que não vemos, pelo que não tocamos. É colocar a vida nesse lugar de dependência, esperando naquilo que não podemos ver. Tendo certeza daquilo que não podemos projetar, que não está no nosso controle. O que eu e você queremos, o que nós queremos é fazer projetos e pensar em todos os riscos para poder nos antecipar às soluções. Nós não queremos ser pegos de surpresa, mas então antecipamos riscos e pensamos nas soluções. O que nós queremos é conseguir dinheiro para comprar a saída, a passagem, o remédio, o exame, a cura. O que queremos é nos preparar para que nós sejamos os senhores da nossa vida e que o futuro seja o resultado do nosso esforço e planejamento, e não algo que nós esperamos que aconteça mesmo sem que possamos planejar ou ver hoje. E assim, o resultado é que nós não conseguimos descansar. Para nós, tudo é resultado de algo que fazemos. Se nós não fazemos, há um sinal dentro de nós que diz que nós não vamos conseguir. Mas então Jesus ensina: peçam e lhes será dado. Peçam e lhes será dado. E nós perguntamos, como assim? Quem pode garantir que será dado? O que eu aprendi a vida inteira é que o resultado de algo está associado ao que eu faço para conseguir esse resultado. Se eu não estudar, não passo na prova. Se eu não me exercitar, não fico saudável. Se eu não trabalhar, não ganho meu sustento. Se eu não tomar remédio, eu não vou ficar curado. Eu e você preferimos que Jesus tivesse dito apenas a segunda parte da frase. Busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Aí sim. Buscar é algo que eu faço. Bater é algo que eu também faço, que eu insisto, eu busco, eu trabalho, eu insisto, eu bato, eu faço a minha parte. E isso está presente no ensino de Jesus, está na mesma frase. Mas não adianta a gente achar que está solta, que foi separado, a coisa é conjunta. Nós precisamos viver uma vida que não adianta eu ficar pedindo, esperando que se realize sem eu buscar e sem eu bater. Mas o fundamento é a graça. O fundamento é pedir e nos será dado.
E eu e você não queremos ter que pedir para ninguém. Nós queremos realizar com as próprias mãos, queremos fazer com que as coisas aconteçam com o nosso esforço pessoal. Mas o que ele ensinou foi: peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam na porta e ela se abrirá. É assim que funciona no seu reino. Assim funciona no reino de Jesus. Então, nós chegamos ao centro do nosso problema. Confiar nesse funcionamento. Lembra lá atrás, no início do culto, que eu falei: guarda essa palavra do Salmo 27, confiança. O cerne do nosso problema para com a fé é confiar nesse funcionamento. É pedir com a certeza de que será atendido. É crer, mesmo que não possamos ver hoje, o que há de acontecer. E isso não é fácil. Não é fácil viver essa realidade. A gente até pede, a gente ora. Eu creio que nós somos uma igreja que ora. A igreja de Piratininga é uma igreja que ama a oração. Nós oramos com constância. Mas nossa tendência é ficar sempre com o pé atrás. Como se nós desconfiássemos de alguma medida. Se nós entendêssemos realmente quem Deus é e o que Ele fez por nós em Jesus, se a gente conseguisse tirar toda a venda dos olhos, essa venda que a modernidade nos coloca, se nós pudéssemos ver que é Deus, no fim das contas, que faz todas as coisas acontecerem, nós teríamos muito mais paz no coração. Muito mais paz no coração. Hoje a nossa irmã Elza, em sua pastoral, comunicou a mudança física do projeto Crescer, que é o braço social da nossa igreja, para uma outra igreja, uma mudança física para a igreja plena daqui da região oceânica, em Niterói. É um processo que vem de alguns meses, onde nós temos orado e conversado sobre o futuro do projeto, sobre as dificuldades e essa possível mudança. Um processo que também envolve a localização da própria igreja, que ficou meio que esmagada numa via expressa, dependendo da boa vontade do dono do terreno do lado, para termos um local de estacionamento, em que estamos distantes das ruas menores, mas uma via muito rápida, sem lugar para estacionar, passando na nossa frente. E em todo o tempo, nesse processo todo de pensar a igreja, o projeto, eu me pego pensando: será que vai dar certo? Será que é esse o caminho? Será que não deveria pensar em outras estratégias? E a minha mente fica: será? Ana vive isso comigo aqui nas nossas orações matinais. E talvez isso esteja no coração da própria direção do projeto, Elza, Neiel, das voluntárias. As mesmas questões. Será? Mas então eu me pergunto: quem é o dono da igreja? Quem nós cremos ser o dono do projeto? Quem fez as promessas que nós acabamos de ler? Quem disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos? Quem disse que nunca, jamais nos abandonaria? Quem foi? Quem é esse que nos promete essas coisas? E que de alguma forma eu e você já temos experimentado essa realidade em vários dos eventos da nossa vida. Quais são as tuas perguntas hoje, meu irmão, minha irmã? Quais as dúvidas invadem o teu coração? Em quais assuntos, demandas e problemas da tua vida você não tem conseguido ver com clareza a solução? Isso é algo que só você pode responder. Será que é o sustento financeiro? É a realidade econômica da pós-pandemia que a gente nem sabe quando virá de uma forma plena? Talvez seja a relação no casamento, ou a sua saúde, os seus filhos, os seus pais. Quais demandas têm invadido o teu coração, a tua mente, roubando a tua paz e às vezes até o teu sono? Talvez essa mensagem seja muito mais um desabafo de um pastor que se vê diante de uma mudança, que se vê diante da realidade pós-pandemia e que não tem todas as respostas, talvez. Mas quem sabe não é uma mensagem para todos nós, com nossa dificuldade de crer que Deus está agindo, independente da nossa própria ação, da nossa própria capacidade. Quem sabe não seja uma mensagem para aqueles que tomam Deus como um de nós,
como se Deus fosse alguém que falha como nós falhamos, que quer realizar, mas não consegue. Quem sabe não seja uma mensagem para aquela que sempre construiu seu caminho, que nunca dependeu de ninguém, mas que luta, por exemplo, em uma UTI por causa de um vírus insignificante. Quem sabe essa mensagem não é algo que nós precisamos ouvir como igreja no início de 2022, para colocarmos o nosso coração no Senhor em todas as coisas e aprendermos de uma vez por todas que Deus não é como nós. Deus não falha, Deus não erra para corrigir, Deus não desconhece para conhecer no futuro. Deus sabe, conhece todas as coisas. Ele é o dono da realidade, ele é o arquiteto da realidade. E é aquele que se revelou em Jesus como Pai, cuidadoso, presente, que disse que nos ama, e que nos ama a tal ponto que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o nosso Deus. Quem sabe nós não precisemos aprender hoje, uma vez por todas, que Deus não é como um de nós. Deus não falha, Deus não se atrasa, Deus não erra, Deus não mente. Se Ele prometeu, Ele há de cumprir. E o que Ele disse foi: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e se abrirá. Deus é real, meu irmão, minha irmã. Por mais que o mundo procure mascarar isso, colocar em nossos olhos uma venda de coisas, de coisas que nós conseguimos criar, mas que aos poucos tira Deus da nossa realidade, da nossa vida, nós vivemos como se tudo se resumisse a isso aqui. Essa é a venda que o mundo nos coloca. Mas por mais que ele tente colocar isso, o Espírito Santo, através da sua palavra, tira essa vida e nos lembra que Deus é real, vivo, presente, sempre presente, e mais, que Ele é fiel a si mesmo. E por ser fiel a si mesmo, Ele é fiel a nós, porque Ele fez as suas promessas para mim e para você. Eu e você precisamos aprender a orar, a pedir com essa certeza. Mesmo não vendo, com a certeza de que Ele vai fazer o melhor. Eu e você precisamos aprender a descansar no fato de que mesmo não vendo, eu, Ana, você, Ele vê. Ele vê e faz conforme a sua vontade. E sua vontade veio a nós em Jesus, nos chamando para si mesmo. Que coisa maravilhosa! Ele nos chamou para perto de si, para estarmos com Ele para sempre. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu iria dizer aqui, para até o fim, Ele está conosco até o fim, mas nele não há fim. Jamais, nele só há começo e permanência. Em Deus não há fim, somente começo e permanência. Aleluia! Então, abra mão do controle. Abra mão de precisar ver para crer. Abra mão e se aproprie das promessas do Deus que é fiel. Pode ser que não tenhamos um entendimento claro de como Ele vai agir, ou de como Ele está agindo agora. Pode ser que para nós a realidade pareça confusa, sem sentido, para nós parece que não há solução, não há saída. Pode ser, mas não se trata de nós. Não se trata da nossa capacidade de planejar, fazer ou de ver. Se trata de Deus. Ele é o centro de tudo. Ele é o ator principal da nossa história. E o que Ele prometeu foi: peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. E nós devemos fazer isso com a certeza de que essas coisas que não vemos, que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Com a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Aleluia, aleluia. Ele é o dono do projeto Crescer. Ele vai fazer o melhor para o projeto e para as famílias aqui em Projeto Ministra. Ele é o dono da igreja de Piratininga. Ele vai fazer o melhor para a igreja e as famílias aqui em Igreja Ministra. E Ele é o dono da minha vida e da tua vida. Creia nisso. Ele vai fazer o melhor para nós sempre. Deus vai fazer o melhor para nós sempre. Mesmo que eu não entenda como Ele está fazendo, Deus vai fazer o melhor para nós sempre. Porque Ele disse que faria. Ele disse que faria. E eis a nossa fé na palavra dEle, por quem Ele é. A certeza
das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Que eu e você possamos viver essa realidade, que possamos verdadeiramente viver pela fé, hoje e sempre. Hoje e sempre. Descansando no Deus que não é como um de nós, porque não falha e não falhará, não se atrasa e nem se atrasará. Ele é fiel. Em nome de Jesus, viva com essa realidade na sua vida hoje e sempre. Meu irmão, minha irmã. Amém, amém e amém.